Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem nos assistir. Estamos iniciando mais um Grandes Encontros com Laércio Bueno. E hoje eu recebo aqui o meu grande amigo e presidente da OAB de Santa Maria, Isaquiel. Aliás, qual o nome artístico melhor para Isaquiel dentro do seu Bom Dia? É Isaquiel com qual sobrenome? Isaquiel Souza, Maravilha. Souza com Z. com Z. Muito bem, bem-vindo. Doutor Bueno, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui conversando com o senhor. O senhor é uma celebridade, é uma referência para nós da advocacia. Então, eu já estava ansioso por essa oportunidade de estar aqui no Grandes Encontros com o Bueno. Obrigado, Isaquiel. Isaquiel, eu queria começar um bate-papo contigo, você falando do seu início lá. A partir do segundo grau, você começou a pensar em ser advogado, ou pensava em ser psicólogo, jogador de futebol, astronauta, enfim. O que você pensava? Ser médico, dentista? Doutor Bueno, eu sempre quis ser operador do direito. Eu tenho uma história de vida com algumas dificuldades. O meu pai foi assassinado dentro da minha casa quando eu tinha de 5 para 6 anos de idade. Então, eu só consegui ir à escola já com 10 anos de idade, servi às Forças Armadas, passei em alguns concursos, mas o meu desejo sempre foi trilhar o caminho do direito. Fui policial civil por um período, mas sempre sonhando em buscar e lutar por justiça social. Muitas pessoas imaginam que quem faz justiça é o juiz, é o promotor, mas isso é um grande engano. Quem luta por justiça de dia e de noite é o advogado, é a advocacia. Essa questão da justiça é interessante. Eu fazia uma audiência ontem, né? Com um réu lá do Riacho Fundo 2, e ele estava preso há 5 meses porque ele foi entregar a chave para a ex-mulher não estava em casa, ele quebrou um vidro da porta e jogou a chave pelo buraco que ele quebrou do vidro. E os caras prenderam ele como Maria da Penha, né? E ele estava há 5 meses preso. Meu E Deus. aí, ontem tinha audiência, eu fui contratado, e eu falei para a juíza e para o promotor, né? Eu falei, excelências, se por quebrar um vidro ficar 5 meses preso já não for o suficiente, não dá para entender mais as coisas, né? Então, essa questão da busca da justiça, realmente o advogado é um guerreiro porque ele enfrenta muitas barreiras, né, com as autoridades policiais e judiciais. Mas e aí, a sua especialidade no direito ficou em que área? Durante a faculdade, eu sempre gostei do direito penal. É uma paixão, né? Então, fiz a minha prova da ordem também em penal, fiz uma pós-graduação também na área do direito penal, mas essa área, eu te confesso, doutor Bueno, que ela é muito complexa. O advogado criminalista, ele luta contra tudo e contra todos. Agora criou-se uma onda de um juiz ativista, um desrespeito ao devido processo legal, há umas afrontas, mas eu milito sim na área criminal e na área de direito público de uma maneira geral, também por especialização. É verdade. Essa questão do ativismo realmente é uma coisa preocupante, né? Eu lembro que quando eu formei em Direito em 1982, a gente tinha o ministro do STF com uma aura de santidade, uma reverência, né? E hoje, lamentavelmente, isso não continua. Mas aí você foi para a advocacia, já está advogando há quantos anos? Eu já estou há 8 anos na advocacia. Como o senhor bem falava, agora parece que virou uma regra do que cada juiz quer ter o seu próprio código. Agora parece que cada juiz quer conduzir de uma forma. O juiz instrui, o juiz decide. Acho que está uma complexidade. O senhor que tem muita experiência, talvez deve se assustar mais do que eu, porque eu imagino como é que os professores de direito estão dando aula na faculdade. Como é que eles explicam o devido processo legal? É, não, independente de questões ideológicas, de esquerda ou de direita, né? Mas eu vi uma decisão agora do ministro Alexandre de Moraes, quando determinou a prisão domiciliar do Bolsonaro, em que a última frase dele da decisão que me causa arrepios. Não vou nem entrar no mérito se o Bolsonaro merecia ou não. A última frase é assim: dê-se ciência ao MP. Aí eu fiquei perplexo, porque eu falei,
Mas o MP não tinha que ser consultado antes da prisão domiciliar. Ele manda informar o MP que ele mandou prender sem ciência do MP, né? É uma coisa absurda. Agora nós precisamos destacar muito bem, como o senhor disse, essa questão de que não é um posicionamento ideológico de direita ou de esquerda, é uma questão jurídica, é o devido processo legal. Quando o juiz Sérgio Moro conduzia o processo de forma arbitrária e nós dizíamos que aquilo não era o procedimento correto, na condução coercitiva, nas prisões temporárias, em várias decisões que ele tomava, as pessoas pensavam, não, isso aqui é porque está defendendo determinada situação. Não, não é. Hoje, quando um advogado tem a sua voz cassada num julgamento perante o STF, quando o ministro Alexandre de Moraes decide sem provocação de nenhuma das partes, mostra que o devido processo legal está sendo violado. E nós não estamos falando de ideologia política partidária, de nada disso. É o advogado que tem lutado para manter o Estado Democrático de Direito, pedindo que a legislação seja cumprida, que a lei seja cumprida. Porque um juiz, ele pode muito, mas não pode tudo. Acima do juiz tem a lei, tem o código, tem a nossa Constituição. E, infelizmente, o Brasil vive uma das maiores crises na questão jurídica. Pois é, e é uma ironia do destino, porque na faculdade a gente aprende que o STF é o guardião da Constituição, né? Então é o poste urinando no cachorro, né? O que a gente tem visto hoje é exatamente isso. O STF tem conseguido jogar toda a credibilidade da justiça na lama. Perde a credibilidade, não sou eu, Isaquiel, que estou dizendo. Se pegarmos a população, fizer qualquer pesquisa, mais de 70% da população não acredita nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Seja pelas indicações, seja pela postura, os juízes agora viraram agentes políticos. Eles estão dando entrevista, eles estão participando do debate, eles vão ao Congresso discutir questões que é do parlamento, sem contar quando não estão lá suprimindo as decisões que deveriam ser tomadas únicas e exclusivamente pelo Congresso. E agora com um orçamento de 1 bilhão, Meu né, Deus. no STF. E a coisa inverteu de um jeito que agora a segurança do STF é quase uma companhia de polícia ou de exército, né? De gente lá dentro, com armamentos pesados. Está havendo uma inversão de valores total, realmente, né? Muito grande. E esses dias eu encontrei um professor de Direito Constitucional de uma faculdade aqui de Taguatinga e perguntei, como que você dá aula de constitucional? O que você ensina para os seus alunos? Né? Falou, bueno, eu falo o que está no livro. Porque se eu for falar a realidade, eu saio da matéria. Meu Deus. Desse O jeito. que a gente tem percebido é que com esse orçamento de 1 bilhão para manter uma corte com 11 ministros, é desproporcional. Presta um desserviço. Existe uma usurpação de que tudo vai parar no STF. Tudo se chega lá para eles decidirem. E ali eles estão comandando o país. Eu tenho convicção que nesses 42 anos que o senhor falou que tem de experiência, 43 anos de experiência, o senhor certamente tem uma convicção, e você que está me ouvindo também tem, que o bom juiz é aquele que passa desapercebido, que conduz o processo. É que nem o juiz de futebol. O bom passa desapercebido. É. Quando você vê um juiz aparecendo mais do que as partes, mais do que o advogado, mais do que o Ministério Público, Está errado. Já está errado. Cadê a posição? Quando a gente diz lá que a estátua que representa a justiça está sentada, mostra que ela está inerte, esperando ser provocada. Mas o ministro toma decisão sem ser provocado? Quando mostra que a estátua está lá com os olhos vendados, que ela não vai fazer distinção. Ué, mas o Poder Judiciário tem feito. Então, doutor Bueno, embora esteja na menor esfera da OAB, eu verifico que o Poder Judiciário tem extrapolado todos os limites e eu gostaria de ver a nossa instituição OAB ter um posicionamento mais combativo frente a isso. Não, e vamos falar disso daqui a pouco. Eu queria agora abrir a oportunidade para você falar com os nossos telespectadores sobre seu telefone, Instagram, aquela pessoa que quer ter o contato contigo, ou como advogado, ou como cidadão, né? Para ter essa oportunidade. O meu Instagram é bem facinho, né? Isaquiel Advogado. Pode falar lá para
para nossa câmera. O meu Instagram é facinho, facinho. É Isaquiel_advogado. E Isaquiel com Z. Com Z. Izaquuiel. Isaquiel Advogado. E aí vai encontrar no Facebook, Instagram. E o meu WhatsApp é 619-8506-4468. Muito bem. Continuando então. Aí como você vê o papel da OAB nessa questão toda? Diante da grave crise que existe entre os poderes, eu não me recordo nem de ter lido ou estudado uma crise tão grave como nós vivemos atualmente. Eu acredito que a OAB precisa voltar a ter o protagonismo. A OAB precisa enfrentar isso, porque o sistema está viciado. O sistema de freios e contrafreios dos três poderes não está funcionando. Por quê? Nós temos atores políticos em crise, conflitos, extrapolando a regra do jogo, e aí virou uma bagunça. Eu digo que a OAB precisa se posicionar de forma mais contundente, mas às vezes eu fico com uma dúvida. Sabe por quê? Os processos dos representantes da OAB estão aonde, Bueno? Doutor Bueno, eles estão lá no STF, né? Será que se interfere, às vezes, na OAB ter algum posicionamento mais firme, como deveria? Pois é, eu sempre questiono essas situações, né? Com relação à independência, né? Inclusive, às vezes eu questiono a gente indicar desembargador, acredita? Pode parecer a gente estar marchando na contramão dos fatos, mas a partir do momento que a OAB indica desembargador para o tribunal, por exemplo, ou ministro, de repente eles começam a ficar reféns de algumas situações e não têm coragem para bater de frente, né, com relação a alguns abusos, algumas arbitrariedades, algumas violações de prerrogativas, né? Mas antes da gente permanecer nesse nível nacional, Isaquiel, eu queria que você falasse um pouco da OAB de Santa Maria. Você tomou posse no ano passado, é isso? Sim, sim. E, No início desse ano, na ou verdade. melhor, no início desse ano, dia 1º de janeiro, e você, como que você encontrou a subseção, o que ela precisa melhorar e quantas comissões você já criou lá? Nós assumimos a subseção de Santa Maria no início do ano, em janeiro, e encontramos algo assim muito novo, porque nós não tivemos uma transição, a subseção foi entregue, então nós não conseguimos ter acesso à documentação do que tinha sido feito no ano anterior, nós pegamos a subseção vazia. Diga-se de passagem, hoje nós temos a menor subseção na questão de espaço, não de advogados. Temos a menor subseção em questão de estrutura e não de ação. Temos a menor subseção na questão de receber o apoio da seccional, mas não de atividade. Então, hoje a nossa subseção não tem um auditório ainda, a nossa subseção não tem um espaço adequado para várias situações, para atender, às vezes, alguma pessoa que vai com a criança, uma brinquedoteca. A gente tem uma carência muito grande desse suporte. Mas afirmo que em Santa Maria nós temos, sem sombra de dúvida, os advogados mais combativos e mais dedicados de todo o Distrito Federal. Ali nós temos um grupo muito bom de advogados que representam a cidade e que têm lutado dia a dia para defender a advocacia. Estamos lá em torno de 18 comissões temáticas, liderada por jovens advogados e advogados experientes de Santa Maria, e desenvolvendo um trabalho em parceria com a comunidade. Porque a OAB, ela tem que sair de dentro das quatro paredes. Ela tem que participar da vida da comunidade, seja do desenvolvimento econômico, seja da educação, seja do desenvolvimento da cidade, da geração de emprego, e tem que ter essa visão aberta para a comunidade. A OAB tem um compromisso com a advocacia, mas, acima de tudo, também com a sociedade. Muito bem. E hoje, quais são os projetos da subseção para esse ano e para o ano que vem? A nossa subseção tem desenvolvido um projeto de estar mais próximo da comunidade escolar, juntamente com diretores de escolas, para que a gente consiga transmitir o direito para aqueles que mais necessitam, né? Então, de forma permanente, nós temos uma comissão de LGPD, inteligência artificial, que essa comissão tem participado em diversos pontos junto à comunidade, explicando
como deve ser feito, como proteger as crianças, ainda mais nessa questão agora do cyberbullying, né? E os perigos das redes sociais. Também temos a comissão de violência doméstica, a comissão da mulher advogada. Nós temos as comissões atuando com muita frequência. A comissão de direito da pessoa com deficiência, que nós temos um colega advogado, que é TEA, e que ele conhece bem da realidade e está lá próximo. Comissão do Tribunal do Júri, Ciências Criminais, as comissões estão a todo momento. Inclusive, Bueno, me assustei muito, doutor Bueno, porque são muitos eventos, doutor. Toda semana, se deixar, a comissão está querendo fazer um evento, fazer uma parceria, fazer alguma coisa. E o que tem se destacado bastante, agora, uma comissão de segurança e defesa da advocacia. O que essa comissão tem ofertado? Ela tem ofertado defesa pessoal para as mulheres, né? E técnicas de tiro. Então, tem uma parceria com o stand para aquelas pessoas que gostam dessa atividade e tem proporcionado essa que eu diria que seria um empoderamento, que seria levantar a autoestima daqueles que precisam se defender. E você sabe que isso é importante, porque você veja, o Ministério Público tem a sua polícia judicial, tem os treinamentos para os promotores, né? E o advogado sempre foi um lobo solitário, né? Cuidando da sua vida e da sua segurança do jeito que desse, né? E hoje é importante esse princípio de organização, de preparação, né? De precaução, é muito importante. Lá o doutor Guilherme e a doutora Cristiane estão à frente desse trabalho e tem sido algo assim extraordinário. Você precisa ir lá conhecer. Vou sim, irei sim. Vamos então, Isaquiel, aqui falar da questão da OABDF. Você já reivindicou para a OABDF um auditório, por exemplo, que está faltando lá? Sim. Durante o nosso período de campanha, inclusive a nossa chapa tinha uma proposta de que nós pedíssemos o prédio do BRB, para que esse prédio fosse cedido para a subseção. É aquele prédio na frente do fórum? Na frente do fórum. Certo. Então, na nossa chapa, o doutor Kleber e o doutor Amauri estavam cientes do nosso compromisso. Infelizmente, a nossa chapa na seccional não ganhou, o doutor Kleber não ganhou, o doutor Amauri não venceram, e aí o nosso pedido ficou complicado, porque só quem pode assinar o termo de cessão é a seccional. Então, eu, embora presidente da subseção, eu não posso assinar um contrato de locação, eu não posso assinar um termo de cessão, e aí a gente fica dependendo da seccional para que consiga dar andamento nessa ampliação do espaço. É lamentável isso, né? Porque você veja, no estado de São Paulo, por exemplo, as subseções têm independência, né? Tem dinheiro no caixa para trabalhar, né? Até porque o dinheiro é arrecadado dos advogados das subseções, sim, né? Sim. E aqui no Distrito Federal isso não acontece. Fica tudo concentrado no plano, que eu acho um absurdo, né? E não só nessa área, em outras áreas. Para tirar uma carteira, você tem que ir na Asa Norte, né? O pessoal fala sempre, toda a campanha fala de desmembrar, de descentralizar, mas isso não acontece na prática, né? E você fica refém de algumas situações. Se você tem um juiz engavetando o processo, você não pode denunciar direto ao tribunal, tem que depender da seccional. E aí, como eu falei, assim que nós chegamos, doutor Bueno, nós já fizemos o ofício solicitando a cessão do prédio. Quando o ofício começou a tramitar, como eu disse, assim que nós chegamos, nós fizemos o ofício solicitando a cessão do prédio do antigo BRB. Mas nós fomos avisados de que a subseção não teria essa autonomia para assinar o termo de cessão. Então, eu procurei o presidente... Volto a dizer que é o poste urinando no cachorro, né? Em vez de ele falar para você, não, nós vamos apresentar uma alternativa, ou estamos com você para te ajudar, ele foi falar da proibição, né? Porque a gente não tem, diz que a gente não tem essa autonomia, né? E aí a gente pediu ao presidente Paulo Maurício, então, que se ele pudesse tomar na frente, se ele pudesse ir às reuniões na Terracap, se ele poderia fazer isso. Ele deu uma segunda alternativa, que seria alugar a sala ao lado, né? Então, ele visitou o espaço, ele esteve lá para verificar questões de valores, e isso ainda está estagnado, ainda não aconteceu nenhum pré-contrato, nenhuma minuta de contrato para ampliar o espaço.
Hoje nós conseguiríamos ampliar o espaço, dobrar o espaço da subseção com valor muito insignificante para o que a OAB arrecada, que seria aí algo em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000, nós teríamos o tamanho dobrado. É. Eu tenho uma sobrinha que é advogada em João Pinheiro, Minas Gerais, e ela toda alegre me mandou uma foto dela recebendo a carteira na Que subseção legal. de João Pinheiro, Minas Gerais. E aí ela falou, aí vocês recebem também nas subseções? Eu falei, não, aqui é só no plano, para concentrar, né? O poder na mão de Concentrar o alguém. poder, Você, para na entrega de carteira fazer a política. existe uma personificação É, da OAB na imagem de alguém. é, Isso é muito ruim. lamentável. Reduz a pequena, o É, nome da instituição a uma representatividade de uma pessoa. Isso aí não é questão pessoal que eu estou falando. Seja qual for a pessoa que está lá. Se exato. quando a gente pega uma rede social da nossa OAB e que a gente vê lá a pessoa o tempo inteiro, só a pessoa, você vê a personificação. E é o mesmo cara que faz o discurso do Estado Democrático de Direito, Como é que dá certo isso? né? Fica parecendo uma hipocrisia. É o que a gente percebe. Eu gosto muito de olhar as redes sociais e aí eu vejo isso, que os vídeos são postados para que a pessoa consiga atrair para si os holofotes que eram da advocacia. No lugar de brilhar a advocacia, brilha a pessoa. Então nós estamos pagando para manter isso, É. a gente contribui para isso. Eu tenho um sonho, eu tenho uma esperança que isso um dia mude, que um dia a OAB se volte ao seu verdadeiro papel, defender a advocacia, não fazer politicagem, defender o que é importante para a sociedade, independente de partido, independente de ideologia. A OAB não pode se reduzir a ser assistente de partido, assistente de ideologia de direita ou de esquerda. A OAB tem que ser pelo certo, ela tem que ser para defender o advogado. Esse é um sonho. É verdade. E você já botou. Que time que você torce, Zaquiel? Eu sou corintiano. E você colocou a bandeira do Corinthians na subseção ou não? Não, não coloco porque não pode fazer isso. Na minha visão, a OAB não pode se reduzir a esse tipo de situação. Aquele espaço lá da OAB, ele não é meu, do Isaquiel, ele é do advogado. É uma coisa séria, É né? uma coisa séria. Eu não posso pegar para lá e levar para aquele espaço, para aquela instituição, algo pessoal meu. Não é uma empresa minha, não é meu escritório. Aquilo ali é um órgão mantido pelas nossas contribuições. Representa toda a advocacia. Você vai reduzir a advocacia a seus interesses pessoais? Não pode. É verdade. Zaquiel, e agora me digam o seguinte: você acha que a OAB-DF ela deve apoiar uma eleição direta na OAB Nacional? Eu acredito que por obrigação deveríamos isso. Nós somos o único órgão, entidade de classe, que a gente não tem o direito de votar em quem vai me representar perante o Conselho Federal. Isso é um absurdo. E aí, como que alguém consegue ser contra isso? Alguém que vai estar lá me representando, que aí ele não tem compromisso comigo, aí eu não optei para votar nele, eu não sei o que ele pensa. Que interesses que ele defende? É os da advocacia? São os interesses da classe? Eu acredito que a OAB-DF deveria desde já se posicionar no sentido de voto direto para escolhermos o presidente do Conselho Federal. E a fiscalização de contas pelo Tribunal de Contas da União, você acha que deveria existir? O que acontece? A OAB, ela faz assim, ó. Quando é interessante para ela, ela quer ser autarquia. Aí, quando não é interessante, ela não quer ser. Eu diria que nós talvez nem precisaríamos de ter uma fiscalização pelo Tribunal de Contas. Nós precisaríamos de ter a transparência. Nós precisaríamos de ter um portal onde mostrasse passo a passo do que é gasto, do que é investido e, principalmente, qual é o critério para se definir onde gastar? Doutor Bueno, qual é o critério, qual é o interesse? É o pessoal que decide onde vai gastar ou é o interesse da coletividade? O que impede a OAB de abrir um portal para que toda a advocacia vote aonde nós queremos investir o nosso recurso? É no clube? É na subseção? É na sede?
é onde que nós vamos investir o nosso recurso. Por que que eu, advogado, não posso opinar? Por que que não pode abrir? Então, quando eu deixo no escuro, não sei qual é o critério, aonde vai escolher, como vai colocar, é horrível para a advocacia. Aí abre margem para essas dúvidas. Por que que não abre as contas? Por que que não tem a transparência? Por que que demora? Por que que várias coisas? E aí eu quero abrir um ponto aqui, que eu não estou falando do nosso presidente Paulo Maurício, eu estou falando do sistema de gestão. Eu estou falando como um todo o sistema de gestão. Para mim, a melhor instituição é aquela que tem transparência. Bota para a gente opinar? O senhor quer que bota esse dinheiro aonde? O senhor tem direito de opinar. Então, eu acredito que falta transparência e deveríamos melhorar isso. Um compliance afirmativo mesmo, né? Eu digo que exatamente dessa forma, que a gente pudesse interagir, pudéssemos participar e aproveitando a oportunidade, é a mesma coisa desse sistema eleitoral. Esse processo de eleição, de que a gente não tem a lista de quem pode votar. Esse processo de eleição, de que a gente não sabe quando que fechou a urna. A gente não sabe quando que a última pessoa foi transferida ou deixou de ser transferido. Coloca em xeque desnecessariamente. Desnecessariamente, porque poderia ter um sistema aberto para toda a advocacia acessar e sabermos em tempo real aonde estão os advogados, quem são. E o período eleitoral muito curto para a oposição não se tornar conhecida, né? Aí reduz o período, antecipa as situações e, enquanto isso, usa-se a máquina para dar prosseguimento naquelas situações. Então, eu participei pela primeira vez do processo, eu não gostei, eu acho que ele não é democrático, eu acho que o processo compromete muito pela forma como é feita. Como que alguém que está no jogo é quem diz qual é a hora que começa? Como que alguém que vai disputar a partida é quem diz o que eu posso ter acesso ou não? Eu entro no jogo sem saber o manual. É um absurdo. Você participa de um... E em se tratando de advogados, um absurdo maior ainda. A segunda potência, né? E aí me assusta o silêncio, às vezes, de alguns advogados de aceitarem isso e botarem como que isso seja normal. Ah, o processo fechou. Fechou por onde? Por dentro ou por fora? Quem pode alterar o sistema? Quem pode tirar o advogado que estava numa subseção e colocar na outra? São várias questões que são levantadas que não precisaria disso. Então, eu vou, para não ter dúvida, eu ainda diria que o sistema tinha que ficar aberto para todo mundo ver onde estão os advogados e que se o sistema não é confiável, então que criamos outra forma para conduzir esse processo. Mas agora eu quero questionar a oposição. Vamos ver se você concorda. Após as eleições, eu disse para uma líder de oposição que a gente critica, às vezes, a gestão da OAB, mas a oposição também não faz a parte dela. Porque enquanto a OAB está entregando 4, 5 solenidades de entrega de carteira por semana, durante os 3 anos, os líderes da oposição estão viajando, estão fazendo mestrado, estão para a Europa, estão para os Estados Unidos, e aí acham que chegar 6 meses antes e inventar de ser candidato vai resolver. E não vai resolver se a oposição não se tratar com seriedade. O que você acha disso? Eu acredito que a oposição, que na verdade a gente poderia até mudar essa palavra de oposição, não é porque seja oposição. As alternativas que existem não ocupam os lugares, os espaços de liderança. Porque a liderança não vira as costas para a advocacia e volta depois de 3 anos. As lideranças não podem meramente ser reduzidas a críticas e apresentar críticas. Apresentem sugestões, tem que apresentar soluções, tem que conhecer a realidade da advocacia, tem que saber o que o advogado passa. Então, a minha observação referente aos outros adversários durante um período de eleição é que eles precisam entender que fazer uma campanha para mudar a realidade da advocacia não é começar a fazer eventos de festa 6 meses antes. É apresentar propostas, realidades que verdadeiramente mude o dia a dia da advocacia. Então, o líder de verdade, ele não só vai aparecer no período eleitoral, não. O líder de verdade tem que estar agora, aqui no dia a dia, acompanhando o que acontece em Braslândia, em Planaltina, em Paranoá, em Santa Maria,
e dando o suporte necessário para a advocacia. Apresentando qual é a ideia, apresentando qual é a proposta. Esse modelo antigo de chegar e fazer festas, fechar restaurantes Restaurante. e fazer tudo isso, doutor Bueno, isso aí está tendenciado ao fracasso. Tem que ter proposta. Não adianta só criticar, só reclamar. Certo. E quais são os seus projetos para o futuro? Os projetos de Isaquiel para o futuro? Pergunta difícil, né, doutor Bueno? Porque eu vou dizer um negócio para o senhor, de coração. Eu já me sinto feliz pelo que Deus tem me proporcionado, eu sou uma pessoa muito grata. Eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida e nós vamos continuar trabalhando. E durante a caminhada, Deus vai nos proporcionando oportunidades e vai nos direcionando. Então, nós vamos trabalhar com mais vontade a cada dia, com mais dedicação, com mais empenho e acreditando que Deus vai abrir as portas para as oportunidades que vão surgir. Referente ao sistema OAB, eu confesso que foi uma experiência para mim. Eu não sei o que vai acontecer para o futuro, mas eu já me sinto grato por poder contribuir, pelo menos ali, com a minha participação na minha região, né? Eu ia te perguntar, no sistema OAB, como você vê o trabalho da Caixa dos Advogados? Você acha que ela presta assistência mesmo ao advogado carente da periferia, lá da ponta? Ou esse convênio é só uma enganação? Então, a questão da caixa de assistência, para nós da nossa região, a gente não tem usufruído como a gente gostaria, né? Existem algumas questões que isso não pode, aquilo não pode, e aí eu não sei exatamente, pela falta da transparência, Você não pode nem fazer o convênio, né? não posso fazer o convênio. Eu, como subseção, não posso assinar nenhum convênio, tem que ser com a Caixa, eu não posso, E a Caixa não conhece a realidade da farmácia da quadra X da sua da minha cidade. cidade. Então aí a gente fica com uma dificuldade. E aí eu não sei se a Caixa, ela não ajuda, de repente, uma subseção, mas ajuda mais a outra, ou como é que ela faz e tal. A gente não tem essa transparência, né? A gente não tem essa visão. Eu acho que a responsabilidade da Caixa de Assistência é muito grande, mas o que mais a gente escuta é algum advogado reclamando justamente da falta de suporte. Mas a gente precisa, de repente, até pensar, né, o nome, se estaria correto, né? Caixa de assistência, né? É. Porque se não dá assistência, Não, é porque devia ser Caixa de Convênios, né? Na melhor das hipóteses. Porque eu falo que o advogado da periferia fica desassistido, ele fica largado, sem apoio nenhum. A Caixa poderia colocar um médico clínico geral e um médico ginecologista em cada subseção para atender uma ou duas vezes por semana, para atender as advogadas e os advogados. Mas eu não vejo um movimento nesse sentido. Aí, oferecer um plano de saúde caríssimo, que se você entrar sozinho em qualquer plano de saúde, você consegue um plano de saúde mais barato que o da Caixa. Então, essas coisas que eu vejo assim que deixam a desejar. agora, eu vi que em outro estado, se não me engano, Minas Gerais, a Caixa conseguiu fazer um convênio em que foi ofertado, pelo menos para os advogados, aquele sistema para acompanhar os seus processos, para ele não precisar pagar, né? Depois Ah, parece que teve um convênio com o plano de saúde da Mil, se não me engano, foi no estado de Minas Gerais. Então, ah. eu digo que às vezes a gente não precisa inventar a roda. Só copiar. O que deu certo em algum lugar, né? E conseguir fazer o desenvolvimento. Se o advogado hoje abrir o seu CNPJ e de repente contratar o plano de saúde pelo seu próprio CNPJ, vai sair mais em conta do que esperar pelo plano da Caixa, como o senhor falou, né? Exato. Mas vamos esperar que tenhamos dias melhores, né? É verdade. E uma coisa que mais de 90% dos advogados desconhecem, a existência do FIDA, o Fundo de Investimento da Advocacia no Conselho Federal, que permite a construção de prédios e auditórios. E hoje a Caixa, ou melhor, a OAB Federal, tem uma fonte de renda imensa, porque, diferentemente de quando eu formei, que era só anuidade, mas tinha as custas judiciais na época, que também vinham para a OAB,
hoje ela tem um negócio muito melhor que as custas judiciais, que é o exame de ordem. São milhões de pessoas fazendo exame de ordem por ano, Verdade. num preço caríssimo, em que 60%, 70% são reprovados e tem que fazer de novo. E então, eu acho que se poderia investir. Na realidade, com esse FIDA, era para cada subseção ter a sua sede própria no Distrito Federal, Concordo. todas com auditório, né? E isso, infelizmente, não acontece. Mas acontece de alguns conselheiros se deslocarem para a Europa às custas do Conselho Federal. Sério? Meu Deus. E o pior, que se eles participassem de um congresso na Espanha, em Lisboa, em Paris, e trouxesse pelo menos um relatório para o nosso advogado da periferia ter acesso e aprender, seria maravilhoso. Só que não. Mas nem esse relatório é entregue. Eu vou compartilhar aqui com o senhor, doutor Bueno, uma dúvida que eu tenho e com você, advogado. Olha só, qualquer cidadão pode ter a sua assinatura digital pelo Gov. Pelo Gov. Por que que o advogado não pode usar a mesma assinatura digital do Gov no seu token e não precisar pagar? Por que que quando ele pega a carteirinha da OAB, a Caixa não já pode dar para ele o token e ele botar naquele token a assinatura digital do Gov, que tem o mesmo valor? E aí assim ele não precisaria estar pagando. Por que que não pode ser assim, E doutor? tem a mesma legalidade, porque se o pedreiro usa o Gov e é aceito, por que o advogado não pode? Eu não sei se você, advogado, sabe, mas aquela sua assinatura digital, ela não é na sua OAB. Aquela assinatura digital é no seu CPF. Por que que nós não podemos largar esses certificados digitais que nós estamos pagando para que a gente use a do Gov no mesmo certificado, no pendrivezinho lá? Por que que a gente não pode, doutor? Não é uma pergunta que a Caixa poderia nos responder, que a seccional poderia nos responder. Verdade. Toda OAB, né? Eu não É. sei se os outros estados são assim, mas eu acredito que ficam algumas coisas que facilitarem a vida de você, jovem advogado, de você, advogado, nas subseções. Porque você veja, o advogado que tá tirando a carteira agora, ele tem muita dificuldade financeira, Muita, né? muita. E ele vai sofrer durante os 3, 4 primeiros anos, até começar a ter uma clientela, né? E seria uma forma de abraçar, de acalentar esse jovem advogado. E esse advogado, ele sai da faculdade com muitas dificuldades. Primeiro porque a OAB não acompanha como funcionam os cursos. Eu acho impressionante porque se a gente pegar o CRM, ele acompanha se as faculdades estão com curso no nível de qualidade boa. A OAB não acompanha. Aí a gente tem faculdades que vão formando e formando e formando, mas ela não ofertou ali uma qualidade para ele advogar. Ela ensinou ele a marcar a questão, a responder à prova, mas não ensinou ele a advogar. Não tem técnica de abordagem, de precificação, de atendimento. Ele sai de lá, às vezes algumas faculdades, doutor Bueno, até sem a prática jurídica. Algumas faculdades até sem isso. A OAB parece que não fiscaliza, a gente não tem esse direcionamento para o MEC, não tem esse questionamento, até mesmo para fechar alguns cursos que estão abaixo, né? E aí, por outro lado, quando o advogado sai, que ele entra no mercado, ele se depara com uma série de captações ilícitas. Instituições que não deveriam ofertar serviço jurídico, mas ofertam. Os sindicatos. É. Já viu como o sindicato oferta? Por filiado, ele não paga tal coisa. Mas como ele não paga? Se o sindicato não poderia ofertar assistência jurídica. E ali vira-se outra situação que dificulta a vida do jovem advogado para entrar no mundo da advocacia. E na faculdade falaram a ele que a advocacia não pode ser comercializada. Peraí, mas ele vai ofertar um serviço jurídico. Ele vai vender o serviço dele. E como ele vai fazer? Então, isso é muito complexo e é um assunto que deve entrar em pauta e deve ser enfrentado por toda a advocacia.
Você acha que nós precisamos de uma frente parlamentar da advocacia no Congresso? Precisamos. Eu digo que nós precisamos. Porque, como os representantes da OAB no Conselho Federal, às vezes, podem estar envolvidos com outra situação, nós precisamos de parlamentares, tanto na Câmara Federal como na Câmara Distrital, para defender os interesses da advocacia. Por um exemplo, como nós demoramos para ter aqui os recursos para a advocacia dativa? Por que a advocacia dativa aqui não tá conseguindo fluir? Nós temos ouvido com muita frequência a reclamação dos jovens advogados de que não são nomeados, de que o juiz não coloca ele lá como nomeado no processo, e aí o juiz diz que não vai nomear porque ele vai atuar por ato e não pela condução de todo o processo. Então, existem barreiras que precisam ser enfrentadas e, naturalmente, a gente precisa de alterar a legislação, seja ela em âmbito federal ou em âmbito estadual, e a destinação de recursos para que esses advogados dativos possam exercer o seu papel e receber a remuneração devida pelo ato. Não dá para pagar qualquer valor também. O advogado precisa ter o seu exercício valorizado. Mas você acha que a advocacia dativa deu certo ou ela está falhando em muitas situações, inclusive de remuneração e quantidade de ações? Eu acredito que a advocacia dativa no DF não tem dado certo. Não existe a nomeação adequada dos colegas pela dificuldade, o valor não é compatível. Eu até fico na dúvida, como é que pode ser isso? Eu tenho uma tabela da ordem que diz um valor e quando é nomeado para dativo, o valor é menor. Então, eu tenho a dizer que, pelo que os colegas que estão cadastrados, pelo que os colegas que desejam pleitear essas atuações têm falado, é que não tem funcionado. Então, é uma pauperização regulamentada. É exatamente isso, e as críticas estão na periferia, mas não chegam na seccional. Se chega, deve estar muito bem silenciado ali, deve estar muito bem abafado. Eu, inclusive, tive reunião com a diretora do fórum da minha cidade para saber como estava acontecendo essas nomeações para a advocacia dativa, porque foi um pedido dos advogados da cidade, e lá nós tivemos essa informação de que a forma como o sistema é para nomear só por ato gera muito desgaste para o processo. Por exemplo, nomear um advogado só para audiência. Aí ele faz a audiência, depois nas alegações finais eu nomeio outro para fazer a alegação final. Oh, mas como? Por que não nomeou ele para o processo todo? Eu nunca vi isso. Nomeia um para o ato, aí vai nomear um para uma diligência, vai nomear outro para outra audiência, vai nomear um para o peticionamento. Ao final, o cliente não foi assistido da forma correta, porque a condução exigiu várias nomeações. Foi essa a informação que nós recebemos. Ok. Nós estamos quase chegando ao nosso final, ainda temos 12 minutos, né? Eu queria obter de vocês, Raquel, a sua forma de pensar sobre o que nós estamos vivendo no cenário político nacional. Como você está vendo essa questão da prisão domiciliar do Bolsonaro e a questão da lei Magnitsky lá dos Estados Unidos em relação ao ministro Alexandre de Moraes? O que eu tenho percebido? A questão jurídica virou uma questão política. O processo virou um processo midiático. Virou-se outra coisa menos o direito penal. Para começar, eu entendo que aquelas pessoas que não tinham foro, elas não deveriam estar sendo julgadas no STF, porque não tem foro por prerrogativa de função. Então, o STF virou o tribunal ali de exceção nesse ponto aí, é o que eu tenho percebido. Sobre a prisão domiciliar específica do ministro ou do ex-presidente, o Bolsonaro, me chamou a atenção uma coisa, porque quem está preso no presídio pode receber visita, e a pessoa com prisão domiciliar não poder receber visita, eu achei uma coisa desproporcional, não faz sentido. Eu sou advogado, posso sair daqui agora e visitar uma pessoa que está presa, condenada, transitada em julgado, no presídio. Mas uma pessoa que está respondendo um processo, que está em prisão domiciliar, eu não posso visitá-lo. E aí não pode receber a visita da família? Tem alguns excessos. O ministro Alexandre de Moraes, no decorrer da sua atuação no Supremo, eu vejo que ele tem violado, sim, diversas prerrogativas da advocacia, cassou a fala de advogados recentemente,
tem pessoas idosas com tornozeleira, com prisão, impedido de visita. Agora tem um deputado, o ex-deputado, Daniel Silveira, com um problema na perna e não consegue uma prisão domiciliar, não consegue fazer um tratamento. Então eu vejo que ele tem se tornado um violador de direito e direitos humanos. E nesse caso da aplicação da lei Magnitsky, é importante frisar que ele não é o primeiro a receber essa sanção. Não é o primeiro. Os magistrados da Venezuela, quando atuaram de forma muito similar à dele, também receberam essas sanções. Nós temos outras entidades políticas, agentes políticos de outros países, que também receberam essas sanções, e eu só acho que está faltando clareza referente a dizer quando está começando a valer. Que hora que a gente já pode dizer, o Moraes tem que sair do grupo aqui do WhatsApp porque ele não pode mais usar o WhatsApp. Tá faltando esse ponto aí para a gente entender. Essa partida, né? A eficácia, né? O Bradesco já fechou a conta dele, o Itaú. Tá faltando ter essa eficácia, essa validade aí. Lembrando que um banco francês não cumpriu a determinação da lei Magnitsky e ele foi multado na época da Venezuela, de Cuba, ele foi multado em 8,9 bilhões por não ter fechado as contas dos envolvidos. Então, o cartão, a bandeira, Visa e Mastercard. Eu quero saber, já cancelou o cartão do ministro? Como é que está isso aí? Precisamos entender isso. Um ministro não pode ser maior do que a corte, ele não pode fazer o que ele tem feito. No caso do Congresso, que derrubou lá o veto, que derrubou lá a questão do IOF, do aumento, ele foi lá numa canetada e anulou tudo. Eu acredito que temos um Congresso acovardado ou refém de alguma situação, porque não é possível. Realmente é preocupante essas situações, né? E quais são as lideranças que você acha que podem despontar para a eleição presidencial do ano que vem, na esquerda e na direita? A primeira coisa que eu desejo é que nós não tivéssemos essa polarização, essa questão ideológica, sabe? Eu preferia que a gente enfrentasse algum candidato que tivesse proposta de entrega para a nação. O país precisa parar de discutir essas pautas ideológicas para discutir saúde, segurança, educação, desenvolvimento, geração de emprego, distribuição de renda e tirarmos aí do cenário. Eu acredito que o Tarcísio é um bom nome, eu acredito que o Zema também é um bom nome, o Caiado também é um bom nome. Pessoas que venham discutir a pauta do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, de que a nossa juventude tenha qualidade de vida, tenha acesso e oportunidade. Até se nós tivéssemos uma eleição sem essa polarização de Lula e Bolsonaro, eu acredito que seria melhor para a nação. Acho que seria esse o caminho. E na esquerda, você vê alguém novato que poderia disputar? Pelo lado da esquerda, eu acredito que tem muita dificuldade. Eu vejo que o presidente Lula falhou em construir sucessores. Eu vejo que ele é até arriscado ter que disputar a eleição porque ele não tem sucessores. O sucessor que pudesse ter tido, Palocci, ficou pelo caminho, pelas questões da Lava Jato e outras. O Haddad teve dificuldades como ministro, como prefeito também em São Paulo, e tem dificuldades agora como ministro da Economia. E nós tínhamos ali na Bahia, né, o Rui Costa, também dificuldades com a questão de responder em alguns processos. Então, do lado da esquerda, eu acredito muito difícil. Talvez um que, se permanecesse, seria interessante, o Ciro, né? O Ciro teria um pensamento mais centro-esquerda, e fugindo um pouco da bandeira ideológica, acho que seria ele para uma disputa aí. Certo. E o governo do Distrito Federal? Eita. Agora é uma casca de banana. Você acha que a divisão da oposição coloca a Celina Leão no poder? O que eu vejo no Distrito Federal? Nós íamos de 2 governos com uma certa dificuldade, o governador Agnello, do PT, e depois o Hollenberg, do PSB, tiveram as suas oportunidades, tiveram dificuldades. Tivemos aí o governador Ibanez, que veio da OAB e assumiu o governo.
colocou as contas em ordem, e hoje a gente tem essa pré-disputa aí, né? Naturalmente que a vice-governadora Celina Leão, por estar no poder, por estar trabalhando, ela tem mais evidência, então acaba que por quem trabalha mais, acaba sendo mais visto e às vezes até mesmo pode ser mais criticado, né? Mas hoje eu acredito que o cenário no Distrito Federal, ele é ainda imprevisível. A evidência que nós temos, na verdade, é o nome da governadora Celina Leão e que tá na frente por conta do trabalho que tem sido feito. E aqui vou fazer uma fala, Bueno. Quem eram os vice-governadores nos governos anteriores? Passavam desapercebidos. Verdade. A Celina Leão tem um protagonismo. É. Ela tem um protagonismo, ela tem uma estrela e ela tem agido. O primeiro governo do Ibanez, salvo engano, era o Paco Brito, né? Paco Brito. Mas o senhor sabe porque é uma pessoa muito esclarecida, está por dentro do cenário. Mas se a gente for na Ceilândia, sim, Santa Maria, ninguém vai lembrar. Não ofendendo ao Paco, com Eu, todo para ser respeito. honesto com você, já não me lembro mais quem era o vice do Hollenberg. Tá vendo? Então, assim, não é uma ofensa às pessoas, é porque eles faziam verdadeiramente o seu papel, né? Fazia ali o seu trabalho. E a Celina é uma líder, né? É líder nato, ela está sempre na frente, ela está sempre trabalhando. Então, pelas questões também políticas que se aproximam, né? Então, é isso, está tudo muito novo ainda, está tudo muito sendo construído. Mas não podemos esquecer de uma coisa. O governador Ibanez apareceu só nos 45 do segundo tempo e virou governador, né? Verdade. Então, aqui no DF tudo pode acontecer, a tecnologia ajuda muito isso e vamos torcer para o melhor da nossa população. É isso. Quero te agradecer, colocar os microfones e câmeras à disposição para suas despedidas ou mais alguma consideração que você tenha a fazer, que eu, porventura, tenha esquecido de lhe perguntar. Doutor Bueno, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer a tudo que a vida tem me proporcionado e a advocacia. Eu tive o privilégio de conhecer o doutor Bueno, uma pessoa maravilhosa nessa trajetória de OAB, e eu posso dizer que assim, uma pessoa incrível, Bueno. Eu te agradeço pelo carinho que você me recebeu no projeto OAB, pela forma como você me recebeu na Associação dos Advogados do Distrito Federal. Então, e essa oportunidade de estar aqui batendo um papo com você é uma rica oportunidade. Eu tenho certeza que você tem muito a ofertar para a advocacia, esse espaço aqui é rico, e eu agradecer os meus colegas da subseção de Santa Maria, meus advogados, meus amigos, aqueles que nós estamos lado a lado, caminhando juntos ali de mão dadas. Também um forte abraço aos meus colegas da Secretaria de Educação, os diretores de escola. Eu gostaria tanto de falar sobre esses meus amigos, por conta da dificuldade que enfrento e tudo mais, e vou aqui deixar uma deixa, só para que ninguém tenha dúvida. Todo o processo de socialização da sociedade é feito aí, dentro das escolas. Então, quando a sociedade melhora, é porque o trabalho lá na escola tem sido muito bem feito, e eu luto, Bueno, por uma valorização dos profissionais de educação, eu luto por uma melhora na escola pública, porque eu sou oriundo de lá e sei que lá nós temos profissionais muito, mas muito bem capacitados, e é lá que a gente muda uma sociedade e uma geração. Maravilha, muito obrigado, um forte abraço. Queremos agradecer aos nossos telespectadores por mais um podcast Grandes Encontros com Laírton Bueno. Hoje estivemos aqui com Isaquiel Souza com Z, né? 2 Zs, aliás, né, Isaquiel? Isso. E presidente da OAB de Santa Maria, uma liderança emergente no Distrito Federal e que está com muita maturidade, analisando todos os processos, todas as ansiedades dos advogados, tem essa preocupação com os diretores de escola também, com a questão dos professores, a questão do magistério como uma profissão nobre, que é a principal profissão, a profissão basilar para a formação do ser humano, né? Então, é um podcast muito interessante. Muito obrigado, um forte abraço.